Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo aqui ele é um vídeo para falar um pouco sobre o hipotálamo, né? Então, todas as relações do hipotálamo, as conexões, as funções do hipotálamo, os limites do hipotálamo, a gente vai falar nessa videoaula, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é basicamente nos limites do hipotálamo, né? E eu vou destacar aqui três limites para vocês, que é, então, essa região aqui, né, delimita o hipotálamo, né, essa estrutura que é o hipotálamo. A gente consegue perceber que o suco hipotalâmico que divide o hipotálamo do tálamo, certo? Então, o tálamo está superior ao hipotálamo. A parte, então, do limite superior aqui seria o hipotálamo, certo? O limite anterior é a lâmina terminal, que é justamente essa que eu estou passando a seta aqui, certo? Então, a lâmina terminal, limite anterior do hipotálamo. O limite lateral do hipotálamo é justamente o subtálamo, certo? Que é essa região marcada aqui que vocês estão vendo, certo? E o limite posterior do hipotálamo é o mesencéfalo, tá? Então, é basicamente, assim, essas questões que a gente tem que saber, né, sobre os limites do hipotálamo, tá certo? Bom, o hipotálamo, gente, ele pode ser dividido de duas formas. Pode ser dividido quanto ao fórnix e também ele pode ser dividido quanto aos planos frontais, tá? Vamos falar primeiro, então, da divisão dele quanto ao fórnix, depois eu vou falar um pouco sobre a divisão dele quanto aos planos frontais, tá? A divisão dele quanto ao fórnix vai ser hipotálamo medial e hipotálamo lateral. O hipotálamo medial é o hipotálamo que vai estar medial ao fórnix. Ele vai estar, então, entre o fórnix e as paredes do terceiro ventrículo. E nele vão estar presentes os principais núcleos do hipotálamo, tá? Então, é a região onde vai ter mais substância cinzenta e que vai estar, então, contendo os principais núcleos do hipotálamo, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? E o hipotálamo lateral, né? Ele então vai ser uma região que vai ter mais fibras, principalmente as fibras que vão formar o feixe prosencefálico. O que é o feixe prosencefálico? É um feixe de fibras que vai ligar, que vão ligar, né? Principalmente ali o mesencéfalo ao sistema límbico, tá? E esse feixe prosencefálico, ele tem fibras nas duas direções e essas fibras geralmente elas terminam no hipotálamo lateral, tá? Então, é uma aplicação interessante, então, dessa divisão do hipotálamo pelo fórnix, né? E aqui, só para demonstrar, né? Essa imagem eu coloquei para mostrar mesmo o fórnix, né? Então, essa aqui é a estrutura do fórnix. Vejam que o fórnix, ele contém o hipocampo e os corpos mamilares. Corpos mamilares que são essas protuberâncias aqui formadas na parte mais caudal, né? Do hipotálamo, né? Porque o fórnix, ele vai no sentido crânio-caudal dentro do hipotálamo. Então, essa parte aqui dos corpos mamilares são as projeções dele na parte mais caudal do hipotálamo. Então, ele vai aparecer, esses corpos mamilares aparecem, né, do lado de fora do hipotálamo. E aí a gente consegue ter algumas relações desses corpos mamilares com funções, com tratos, né, que vão envolver o hipotálamo também, tá? É, e a divisão do hipotálamo pelos planos frontais, ela é feita com três planos frontais principais. O plano frontal que está acima do quiasma óptico, então é o plano supraóptico, é o hipotálamo supraóptico, que vai estar, então, acima do quiasma óptico até o sulco hipotalâmico, né? E ele vai passar pelas paredes do terceiro ventrículo. O outro vai ser o hipotálamo tuberal, que vai passar acima da região do túber cinéreo e vai passar, então, nas paredes do terceiro ventrículo até o sulco hipotalâmico. E o outro hipotálamo que a gente pode ter por essa divisão de planos frontais é o hipotálamo mamilar, que ele vai estar, então, acima dos corpos mamilares até o sulco hipotalâmico, né? Passando também pelas paredes do terceiro ventrículo. Essa é uma outra forma de dividir o hipotálamo, né? E aqui a gente consegue perceber algumas áreas e núcleos, né? Então, a gente tem aqui, ó, o núcleo supraquiasmático, núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, essa aqui é a área pré-óptica, que a gente vai ver um pouco mais para frente também, né? O núcleo dorso medial, certo? Núcleo posterior, são todos núcleos, aqui, ó, o núcleo arqueado também, que vai ser bem importante para a gente, né? São todos núcleos do hipotálamo que estão presentes, inclusive, na região medial, né? Pela divisão ali pelo fórnix, né? Então, hipotálamo medial. E aqui a gente consegue ver esses núcleos aqui de uma forma mais destacada, tá? Bom, o hipotálamo, né, ele vai ter conexões
conexões com diversas estruturas, com diversos sistemas, né, do nosso organismo. A primeira que a gente vai ver vai ser a conexão do hipotálamo com o sistema límbico, né? E, assim, o sistema límbico, vocês sabem que ele é um sistema formado por diversas estruturas, né, que estão presentes ali no encéfalo, certo? Só que a conexão do hipotálamo, né, com o sistema límbico, ela vai acontecer por meio de três estruturas, tá? O hipocampo, que a gente viu ali, né, que está presente ali na estrutura do fórnix, as amígdalas, né, os corpos amígdalas, e a área septal, certo? Essas estruturas aqui, corpos amidaloides, essas estruturas aqui, elas vão ter, então, uma ligação com o hipotálamo. Como que isso vai acontecer? Olha só. As fibras, né, que saem do hipocampo, né, elas vão passar pelo fórnix, certo? Elas passam pelo fórnix e elas vão até a região dos corpos mamilares. Na região dos corpos mamilares, essas fibras, elas vão ser projetadas em forma de fascículos, tá? Então, esses fascículos, que vão ser o mamilo talâmico e o mamilo tegmentar, eles vão servir para ligar, né, o hipocampo, certo? Com outras regiões. Só que essa ligação do hipocampo com outras regiões, essa ligação ela vai passar por meio dessas fibras que passam por dentro do fórnix. E o fórnix passa no sentido crânio-caudal dentro do hipotálamo. Por isso que é uma conexão ali do hipocampo, né, do hipotálamo com o sistema límbico por meio do hipocampo, certo? Então, os fascículos, né, o fascículo mamilo talâmico, ele vai servir, então, para ligar, né, o hipocampo ao tálamo, tá? Chamado também de circuito de Papez. E o mamilo tegmentar, o fascículo mamilo tegmentar, ele vai ligar o hipocampo à formação reticular do mesencéfalo, tá? Lembrando que esses fascículos aqui, eles são projeções, né, que partem dos corpos mamilares do hipotálamo, né? Porque o hipocampo, ele vai emitir essas fibras que vão passar pelo fórnix e essas fibras chegam nos corpos mamilares do hipotálamo e são, então, projetadas por meio desses fascículos, né? Que são conjuntos de fibras, nada mais são do que conjuntos de fibras, né? Então, os fascículos mamilo talâmico e mamilo tegmentar têm essas funções, tá? Então, mamilo talâmico liga o hipocampo ao tálamo e o mamilo tegmentar liga o hipocampo à formação tegmentar, formação reticular do mesencéfalo, certo? A forma com que o hipotálamo, né, ele se liga às amígdalas, né, que também fazem parte do sistema límbico, é por meio de fibras que são emitidas pelas amígdalas, certo? E essas fibras, elas vão chegar no hipotálamo por meio da estria terminal, tá? Então, basicamente, existem fibras que conectam as amígdalas ao hipotálamo, tá? E a área septal, ela vai se ligar ao hipotálamo pelas fibras do feixe prasencefálico medial, tá? Então, assim, essas duas aqui, a gente só precisa lembrar que tem, então, fibras, feixes, né, de fibras, que vão ou partir dessa estrutura para o hipotálamo, ou partir do hipotálamo para a estrutura que a gente está falando, certo? No caso da amígdala, parte da amígdala vai para o hipotálamo. No caso da área septal, parte da área septal e se liga ao hipotálamo por meio desse feixe prasencefálico medial. Lembrando que o sistema límbico ele tem uma relação muito forte com a questão do processamento de emoções, né? Então, tem que ter ali uma ligação com o hipotálamo também, tá certo? Bom, a conexão do hipotálamo com a área pré-frontal, primeiro, né? A área pré-frontal é aquela área, então, da inteligência, da tomada de decisões, né? Do nosso córtex cerebral. E a ligação entre a área pré-frontal e o hipotálamo se dá por fibras, né, que vão, então, chegar no núcleo dócil medial do hipotálamo, tá? Então, eu marquei aqui o núcleo dócil medial do hipotálamo, e esse núcleo, então, ele vai receber essas fibras que vão estar relacionadas ali com a área pré-frontal, tá certo? Então, essa é a ligação do hipotálamo com a área pré-frontal. A conexão do hipotálamo com as vísceras, ela vai se dar de duas formas, né? Uma forma, conexões aferentes, e a outra forma, conexões eferentes. A forma por conexões aferentes, ou seja, que estão chegando, né, no hipotálamo, vai acontecer chegando fibras no núcleo do trato solitário, né? E essas fibras, elas são carreadas pelos nervos, né? O glossofaríngeo, que é o nono par craniano, o facial, que é o sétimo par craniano, e o vago, que é o décimo par craniano, certo? Esses nervos aqui, então, eles vão levar as fibras que partem das vísceras e vão direto ali para o hipotálamo por meio dessas vias aferentes que vão chegar
no núcleo do trato solitário, certo? E as vias eferentes, elas são representadas pelos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, né? Então, a gente sabe, né, que o sistema nervoso autônomo ele tem uma participação muito importante no controle visceral, né? E a gente sabe também que esses nervos aqui, tanto o glossofaríngeo, facial e o vago, eles estão relacionados então com levar as fibras que estão ou partindo do sistema nervoso central para chegar no sistema nervoso periférico, certo? Ou saindo do sistema nervoso periférico e indo para o sistema nervoso central, certo? Então, tem fibras tanto aferentes quanto eferentes nesses nervos, tá? Eu coloquei eles aqui na parte dos aferentes, mas saibam, né, que esses neurônios pré-ganglionares, eles podem estar ali também, certo? Então, é basicamente isso, essa ligação, essa conexão do hipotálamo com as vísceras. Lembrar do sistema nervoso autônomo para a parte eferente e para a parte aferente, lembrar do glossofaríngeo facial e vago, que vão chegar, vão desembocar as fibras, né, no núcleo do trato solitário para que essas fibras cheguem, então, no hipotálamo, tá? A conexão do hipotálamo com a hipófise, né, ela vai acontecer de duas formas diferentes, tá? Conexão do hipotálamo com a neurohipófise, que é essa que eu vou demonstrar agora, e a conexão do hipotálamo com a adenohipófise, que eu vou demonstrar mais para frente, tá? Olha só, tem dois núcleos importantes que estão envolvidos, né, nesse processo, né, da ligação aqui com a neurohipófise, né? Do hipotálamo com a neurohipófise. Existem neurônios, que são chamados de neurônios magnocelulares. Quando eu falo magno, eu quero dizer grande, tá? Magno vem do latim, né? Que significa grande. Então, o Alexandre Magno, por exemplo, era o Alexandre o Grande, né? Porque a palavra é equivalente, tá? Esses neurônios magnocelulares, vocês veem que eles são muito grandes, eles estão presentes no núcleo paraventricular e no núcleo supraóptico, que são núcleos hipotalâmicos, certo? E as fibras que eles emitem vão chegar lá na região da neurohipófise. Inclusive, essas fibras elas vão ajudar a formar mesmo a estrutura da neurohipófise, certo? E elas vão chegar, então, na neurohipófise, e o que que elas vão fazer? Elas vão liberar, né, porque são neurônios, então, neurosecretores, que vão liberar na região da neurohipófise tanto a ocitocina quanto o ADH, que são hormônios produzidos aqui em cima, certo? Esses neurônios produzidos aqui em cima que vão chegar na neurohipófise e vão ser, então, armazenados nessa estrutura aqui de capilares da neurohipófise, certo? Então, quando o organismo precisa de ADH ou de ocitocina, esse ADH e essa ocitocina vão partir dessa região, ou seja, da neurohipófise. E aqui você tem a formação de um trato, né? Que é o trato hipotálamo-hipofisário. É um trato que vai ligar, então, o hipotálamo à hipófise. E mais do que isso, ele vai ligar o hipotálamo à neurohipófise, tá? Então, o trato hipotálamo-hipofisário, formado pelas fibras dos neurônios magnocelulares que estão presentes no núcleo paraventricular e no núcleo supraóptico do hipotálamo, tá certo? Então, essa seria a primeira via, né, que a gente tem que saber de conexão do hipotálamo com a hipófise. A outra via de conexão do hipotálamo com a hipófise é a conexão do hipotálamo com a adenohipófise, tá? A adenohipófise, ela está relacionada com a produção e secreção de alguns hormônios muito importantes. FSH, LSH, GH, TSH, MSH, a prolactina também, né, vai ser produzida aqui e secretada pela adenopófise. E para que isso aconteça, precisa existir um conjunto de substâncias ativas, e essas substâncias ativas, elas vão chegar na adenopófise e vão estimular, então, a secreção, a produção, né, desses hormônios. No caso do GH e da prolactina, essas substâncias ativas, elas podem também inibir a secreção ou a produção desses dois hormônios, tá? Agora, os outros, ela vai simplesmente ativar e vai fazer com que haja, então, a secreção e a produção desses hormônios na adenopófise. E aí, o que vai acontecer? Esses neurônios que estão presentes, então, no núcleo arqueado, eles são chamados de neurônios parvocelulares. E aí, de novo, a gente tem que pensar na palavra, né, na etimologia da palavra. Parvo ou parva, em latim, né, significa pequeno. Então, são neurônios com um corpo celular pequeno, tá? Vocês lembram lá que o magno celular tem um corpo celular muito grande, está presente no núcleo supraóptico e paraventricular. Vão gerar lá o trato hipotálamo hipofisário.
Nesse caso aqui, os neurônios parvocelulares, eles estão presentes no núcleo arqueado e as fibras dele vão formar, então, o trato túbero-infundibular. O trato túbero-infundibular, ele vai chegar, então, nessa região do sistema porta-hipofisário, que vai ligar, então, os capilares aqui dessa região com os capilares aqui da adenohipófise, certo? Essas substâncias ativas, elas saem, então, pelo axônio, né, dos neurônios parvocelulares aqui do núcleo arqueado e vão, então, chegar, né, no sistema porta, né, nos capilares aqui do sistema porta até chegar na adenohipófise, né? E essas substâncias, então, vão descer e vão alterar, né, a secreção e a produção dos hormônios produzidos aqui na adenohipófise. Então, é basicamente assim que vai funcionar essa via aqui, né, de ligação entre o hipotálamo e a adenohipófise, né? A gente teve lá o hipotálamo com a neurohipófise e agora o hipotálamo com a adenohipófise, tá certo? Bom, conexão do hipotálamo com as áreas sensoriais, né, vão se dar ali de duas formas, assim, principais. Vai ter, então, informações das zonas erógenas, né, então essas informações sensoriais das zonas erógenas podem gerar, por exemplo, a ereção, né, isso vai estar relacionado com a ligação do hipotálamo com as áreas sensoriais, é ele que vai fazer isso. E, além disso, né, o hipotálamo ele vai auxiliar no ciclo circadiano por conta, né, do trato retino-hipotalâmico, que é o trato que vai levar, então, fibras do neurônio, da retina, né, fibras nervosas, né, que partem ali da região da retina, para a região do núcleo pré-óptico ventrolateral, né, do hipotálamo, que vão, então, auxiliar depois lá na questão do ciclo circadiano, né? Então, a gente vai ver isso mais para frente também, tá? Então, tem essas conexões aqui com as vias sensoriais, tá? O hipotálamo. E aí, gente, a gente pensou aqui na questão, né, do hipotálamo, né? Com as conexões do hipotálamo com as partes, né, do nosso corpo. E agora a gente tem que pensar nas funções do hipotálamo, que são muitas funções, funções muito importantes. O hipotálamo é um centro muito importante do corpo. A primeira função que eu quero falar com vocês é a função, então, do controle do sistema nervoso autônomo, tá? O controle do sistema nervoso autônomo, ele vai se dar, então, em duas partes do hipotálamo. O hipotálamo anterior, que vai controlar, então, a parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, e o hipotálamo posterior, né, que vai estar relacionado, então, com o controle do sistema nervoso autônomo simpático. No caso do parasimpático, né, ele vai ter funções ali de aumentar o peristaltismo intestinal, reduzir a frequência cardíaca, a constrição da pupila, né, a contração da bexiga. E no caso do sistema nervoso autônomo simpático, ele vai estar relacionado, então, com atividades que vão ser justamente o contrário das atividades do sistema nervoso parasimpático, tá? Então, é assim que o hipotálamo vai controlar o sistema nervoso autônomo, tá bom? Cada parte aqui do hipotálamo está relacionado com um sistema nervoso autônomo especial. Então, você vai ter o hipotálamo anterior para o parasimpático e o hipotálamo posterior para o simpático, tá? A outra função aqui que a gente pode falar do hipotálamo é a regulação da temperatura corporal, né? O hipotálamo, ele vai funcionar como se ele fosse um termostato mesmo, tá? Ele vai perceber por meio dos neurônios termorreceptores, que são justamente esses termostatos que estão presentes no hipotálamo, né? Ele vai perceber, então, as alterações de temperatura do sangue, né? Então, vai ser sensível à temperatura do sangue. No hipotálamo anterior, você vai ter o centro da perda de calor, e no hipotálamo posterior, você vai ter o centro da conservação de calor. Como que você faz a perda do calor? Vasodilatação e sudorese. Como que você faz a conservação do calor? Vasoconstrição periférica, tremores. Você pode aumentar o metabolismo, né, por meio dos hormônios tireoidianos, né? Então, você aumenta o metabolismo, você gera mais calor dentro do organismo. Então, você vai conservar calor. Agora, para perder o calor, vasodilatação e sudorese, né? A vasodilatação libera o calor também, né? E a sudorese por conta da água, né? A água precisa de mais calor para evaporar, então vai perdendo calor. Se você tiver uma lesão no centro de perda de calor, você vai ter a febre central, porque o seu organismo vai conservar todo o calor que ele produzir. E a febre central é fatal, né? Então, é um aumento de temperatura que não cessa, né? Então, a pessoa está com febre, 38, 39, 40, vai subindo, subindo até que a pessoa morre, né? Isso que é a febre central, que seria causada, então, por uma lesão desse centro da perda de calor, ou seja, uma lesão do hipotálamo anterior,
né? Porque o hipotálamo anterior está relacionado com a perda do calor, o hipotálamo posterior com a conservação do calor. É assim que o hipotálamo vai regular a temperatura corporal, tá? Além disso, né, o hipotálamo está relacionado com a questão do comportamento emocional, a regulação do comportamento emocional, tá? Isso vai se dar porque o hipotálamo, ele possui várias estruturas que fazem parte do sistema límbico, né? Estruturas que estão próximas ali do hipotálamo e tudo mais, que vão fazer parte do sistema límbico. O hipocampo é um exemplo deles, né, dessas estruturas. Então, o hipotálamo também está relacionado com a função emocional, justamente por conta dessas estruturas que fazem parte do sistema límbico e que também estão presentes ali no hipotálamo, tá? Além disso, né, o hipotálamo ele tem uma função muito importante para a manutenção do equilíbrio hidrossalino, né, e da pressão arterial, tá? Como que vai ser regulado, né, o equilíbrio hidrossalino e a pressão arterial? Por meio de controle de volemia e controle da concentração do íon sódio no líquido extracelular, né? É, como que isso vai ser feito, né? Como que esse controle de volemia é feito? Como que o controle do sódio extracelular é feito? É feito por meio da liberação de ADH, né? Que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio aqui é um daqueles hormônios que vai ser armazenado lá na neurohipófise, né? Que vai passar, então, pelo trato hipotálamo hipofisário, os neurônios magnocelulares, né? Se vocês estão lembrando. E também existe um sistema aqui de órgãos, né, que vão atuar principalmente em situação de hipotensão, tá? Esses órgãos são o órgão vascular e o órgão subfornicial, ou órgãos subforniciais, né? Esses órgãos, né, eles vão estar relacionados com a seguinte função, né? O vascular vai estar relacionado com o controle da osmolaridade e o subfornicial vai controlar, vai regular, né, a ação e a liberação da angiotensina 2. E a angiotensina 2 é um importante vasoconstritor, né? Então, em caso de hipotensão, você precisa vasoconstringir para aumentar o retorno venoso, né? Aumentando o retorno venoso, aumenta o débito, aumenta a força de contratilidade, você aumenta a pressão arterial. É, e no caso, então, você precisa ter liberação de angiotensina 2, que vai ser, então, regulada por esses órgãos subforniciais, que fazem parte, então, do controle da regulação do equilíbrio hidrossalino e da pressão arterial do hipotálamo, né? E o órgão vascular, que vai estar relacionado com o controle da osmolaridade também, porque você pode ter, o sangue está muito viscoso por conta de muito, de muitos íons, né? Muitas substâncias ali no sangue, e se o sangue fica muito viscoso, né, você diminui o retorno venoso, né, porque o sangue está muito viscoso, você diminui o retorno venoso. E aí você tem que ter um controle da osmolaridade sanguínea também, que é feito, então, por esse órgão vascular, tá? Além disso, né, o hipotálamo tem uma função da regulação da ingestão de alimentos, né? E aí a gente vai pensar de novo, né, nas regiões do hipotálamo. O hipotálamo lateral está relacionado, então, com o centro da fome, e o hipotálamo, na parte ali do núcleo ventromedial, vai estar relacionado com o centro da saciedade. Né? O centro da fome, né, uma lesão dele vai gerar anorexia, né, porque a pessoa não vai sentir fome mais, e o centro da saciedade, se tiver uma lesão ali, vai gerar hiperfagia. Né? Então, muitos casos de obesidade são causados por lesão, então, no núcleo ventromedial do hipotálamo, né? E isso vai danificar aqui esse centro da saciedade, né? A gente chama de centro da fome, centro da saciedade, só por uma forma didática, mas são essas regiões do hipotálamo que vão estar relacionadas, então, com cada uma dessas funções. O hipotálamo lateral com o centro da fome e o núcleo ventromedial com o centro da saciedade, tá? E aí lembrar dessas implicações aqui clínicas que podem aparecer por conta disso, tá? Bom, e aqui, né, a regulação, então, do sistema endócrino, né, ela vai acontecer, então, por meio da neurohipófise, né, os hormônios ali da neurohipófise, que são armazenados ali, e por meio da adenopófise também, certo? O que vai acontecer aqui? Na neurohipófise, você tem, então, a regulação ali da liberação de ADH, certo? Principalmente, né, ADH e ocitocina. Mas nesse caso, o principal aqui que a gente precisa pensar é no caso do ADH mesmo, tá? Por quê? Quando existe, então, uma lesão, um problema na neurohipófise, não vai haver, né, ou vai haver pouca liberação de ADH. E quando isso acontece, isso vai gerar um quadro clínico que a gente chama de diabetes insípidos, tá? Então, a pessoa, ela não vai ter
liberação do hormônio antidiurético. Então, ela vai urinar muito. Poliúria, né, que a gente chama, certo? E no caso aqui da adenipófise, é justamente a gente falar um pouco, né, sobre aquela questão do trato tuberoinfundibular, né, que tem ali os neurônios parvocelulares, né, que vão estar ali no núcleo arqueado, e esses neurônios parvocelulares, eles vão, então, emitir esses feixes que vão formar o trato tuberoinfundibular. Trato tuberoinfundibular, gente, eles vão, então, desembocar as substâncias ativas, né, na região da eminência mediana, tá? E na região da haste infundibular. Então, a haste infundibular e eminência mediana vão receber essas substâncias ativas, certo? Nessas regiões vocês têm, então, um feixe ali, né, uma quantidade de capilares, e esses capilares, né, eles vão, então, se ligar a outros capilares presentes na adenipófise, né, para, então, formar o sistema porta-hipofisário, né, e eles vão levar essas substâncias ativas dessa região da eminência mediana e da haste do infundíbulo, né, a haste infundibular, vão ligar essa região com a adenipófise. E aí essas substâncias ativas chegam na adenipófise para liberar, para secretar, para produzir os hormônios da adenipófise. Por isso, então, que o hipotálamo, né, ele tem uma relação muito importante com a regulação do sistema endócrino, certo? A função, outra função, né, do hipotálamo que a gente pode falar é a regulação do ciclo circadiano, tá? Regulação do ciclo circadiano, ela vai acontecer principalmente relacionada ali ao núcleo supraquiasmático, tá? E a gente vai ver um pouco mais para frente como que isso aí funciona quando a gente falar de sono e vigília, tá? Que é basicamente agora, tá? A regulação do sono e vigília, ela vai acontecer utilizando o núcleo pré-óptico ventrolateral e o núcleo supraquiasmático, tá? Além de ter, então, a participação ali do trato retino-hipotalâmico, tá? Como que vai acontecer isso? Acontece que nós temos, então, neurônios, né? Então, neurônios que vão estar relacionados com o sono e neurônios que vão estar relacionados com a vigília. No caso do núcleo pré-óptico ventrolateral, ele vai, então, inibir os neurônios que estão relacionados com a vigília, certo? E quando ele faz isso, né, isso vai gerar, então, o sono, tá? Estímulos elétricos que vão inibir, então, esses neurônios aí relacionados com a vigília. Agora, o supraquiasmático, ele vai enviar, então, sinais lá para a região do núcleo pré-óptico e vai interromper essa inibição do núcleo pré-óptico ventrolateral, e fazendo isso, ele está, então, gerando a diminuição do sono, certo? Ele gera, então, a diminuição do sono. Por que que eu coloquei essa imagem aqui? Coloquei essa imagem aqui porque, para vocês verem, ela está no celular, coisa que a gente faz pra caramba, né? Tá no celular antes de dormir, deitada, e isso vai atrapalhar o sono dela. Por quê? Porque está tendo um estímulo nas retinas dela, e esse estímulo nas retinas, causado por essa luz aqui, pode ser luz artificial, luz do sol, esse estímulo, então, ele vai passar pelo trato retino-hipotalâmico e vai chegar lá na região, né, do núcleo pré-óptico ventrolateral. Chegando nessa região do núcleo pré-óptico ventrolateral, o que que vai acontecer? Vai, então, gerar a inibição, né, a perda, né, dessa inibição dos núcleos, dos neurônios relacionados, então, com o sono, tá? Então, a pessoa não vai conseguir dormir, né? Então, isso que vai estar relacionado aí com a luz e o sono, tá? Essa aí seria a regulação do sono e da vigília feita pelo hipotálamo, tá certo? Além disso, o hipotálamo está relacionado, então, com a integração do comportamento sexual. E esse comportamento sexual, né, ele vai ser feito, então, pelos núcleos pré-ópticos, né, todos eles, e a ligação, né, com o núcleo accumbens, que é aquele núcleo relacionado com a recompensa, né, com a sensação de recompensa, e o sistema límbico, que está relacionado com as emoções. Essas duas estruturas aqui estão muito importantes para o comportamento sexual, e a ligação delas com o hipotálamo é justamente feita pelos núcleos pré-ópticos, tá? Por isso que o hipotálamo tem relação com o comportamento sexual, tá certo?
Bom, é basicamente isso, tá? Que eu queria falar para vocês. O hipotálamo, então, né? Lembrando aí que a gente tem, então, os limites do hipotálamo, temos as conexões do hipotálamo e as funções do hipotálamo. São essas três áreas aí, né, que a gente precisa entender, que a gente precisa saber do hipotálamo para entender a função dele, tá certo? Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Até a próxima.